Bom, esse é o nosso 5.5, né, da nossa semana especial dos namorados, falando sobre amor, relacionamento, solteirice, né, casamento, noivado. E o 5.5 é essa reflexão que vai para você todos os dias às 5h05 da tarde, de segunda a sexta-feira, 5 minutinhos. Essa semana a gente está estourando um pouquinho mais do que os 5 minutos, mas tá valendo. Essa semana 5 minutos pro Galvo e 5 minutos É mais ou menos isso. Uma média de 10 minutos. E a gente tem falado, se você não, viu ou ouviu as reflexões anteriores, eu quero te dar a dica, volte lá e assista, ouça, porque vai ser muito bacana aí no seu relacionamento. E o nosso tema de hoje é: para que casar se eu posso morar juntos? E a gente volta já. Bom, nosso 5.5 de hoje vai falar de um tema que é bem atual, né? Afinal de contas, vivemos em dias que a cultura assimilou já os relacionamentos que antes não eram aceitos culturalmente, dentro de uma perspectiva cristã judaica, e que agora, cada vez mais, a gente tem visto as pessoas dizer: não, o que importa é o momento, é o que eu quero viver. É o amor, é estar sensível ao momento, é a liberdade. Então a pergunta foi feita: para que casar se eu posso morar juntos? Então vou te dar apenas uma dica. A chance de um casamento terminar em divórcio quando a pessoa mora antes com a outra, ou seja, faz um test drive, é muito maior do que uma pessoa que não morou junto. Sabia disso? Parece um contrassenso, que seria melhor. Não, a gente experimentou, a gente morou junto um tempo. E dava certo. E dava certo, então a gente agora vai regularizar essa situação. Então, se você colocar aí na internet, você vai perceber que as estatísticas empíricas, ou seja, pesquisa realizada, mostram que casais que vivem junto antes de casar, e agora quando nós estamos falando de casamento, nós estamos falando de passar a certidão de casamento, porque a palavra de Deus diz que toda vez que eu me deito com alguém, isso é o meu desposar do outro. Por isso que a Bíblia tanto fala sobre o cuidado que nós devemos ter com o nosso corpo, que a gente não vive em prostituição, que a gente não vive de maneira inadequada com aquilo que Deus tem. Então, por que não morar juntos, antes de casar? Primeiro, porque a Bíblia diz que a fornicação, é pecado, aquele que vive na prática, que não conhece a Deus. Então, toda a nossa reflexão visa trazer à luz das Escrituras como a gente pode ter uma vida legal, E Deus é bom e tem planos de bondade. E a referência de casamento é Jesus e a noiva dele, Então, Jesus veio e deu a vida por ela, ele desposou. Ele não veio fazer, vamos ver se dá certo, Vou ver se dá certo. O que você acha? Eu acho que essa pergunta aqui diz muito mais e a gente pode ampliar ela, Por que eu preciso casar se eu posso morar junto? Por que eu preciso ter apenas uma namorada ou um namorado se eu posso ter 3 namorados? Por que eu preciso ser honesto se eu posso tirar um pouco de vantagem lá no meu emprego? E isso vai falando a respeito de um estilo de vida. Isso vai falando a respeito de um caráter. Isso vai falando a respeito da sua vida e daquilo que é a sua essência. E aí a gente pode aqui ampliar de forma infinita. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que o homem e a mulher vão deixar a sua casa, vão se unir e formar uma outra família. Simplesmente por isso. Essa é a resposta. Porque a palavra de Deus fala que a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. E aí, se você faz opção para viver longe dessa vontade que é boa, perfeita e agradável, com certeza aquilo que a gente semeia é aquilo que a gente colhe. Então, possibilidades não é só essa, não. Vai na sua área de empresa, na sua área física, na sua área da sua integridade emocional. As possibilidades são inúmeras, Por quê? Porque eu escolhi viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos voltar lá no Éden, Quando Deus cria o homem e na sequência, quando ele planeja, quando ele fala, vamos criar o homem segundo a nossa imagem, segundo a semelhança, e ele faz homem e mulher o criou, depois ele cria primeiro o homem e depois do homem ele faz para o homem uma ajudadora. E a palavra que Deus dá lá não é bom que o homem esteja só. E uma palavra-chave nessa relação que vai determinar alguns porquês e paraquês da nossa vida chama-se compromisso. Ou seja, todas as vezes que eu me ajunto com alguém
e eu tenho dúvidas dessa relação e, portanto, eu não me entrego completamente ao outro, no sentido de dizer, não, então agora eu vou te desposar, eu vou te fazer da minha esposa e agora nós vamos viver e vamos fazer isso funcionar. Todas as vezes eu falo assim, vamos morar junto para a gente ver como é que vai ser, a gente vai aproveitar. Eu estou dizendo que eu tenho com ela um amor e um compromisso que pode ser questionável. Então, o que está faltando nos nossos dias? Ou não tem compromisso. Isso. E o que está faltando? Amor genuíno e verdadeiro. E eu quero ler o texto aqui, começando, porque todas as vezes que a gente fala de amor, a gente às vezes imagina sobre o amor romântico, né? E não tem nem isso. Às vezes a gente fala, tem um amor ágape, amor. O fato é, Deus é amor. Essa é a definição de o que significa amor. Só que, por exemplo, a gente perdeu a força da palavra. Porque a gente é capaz de dizer, eu amo ir para a praia, e eu sou capaz de dizer, eu amo a minha esposa, ou eu amo a minha esposa e eu amo pizza. Então não é possível que a mesma palavra tenha a mesma intensidade de definições, porque não é possível eu amar pizza igual eu amo a Fabiana. Então onde a gente vai encontrar a definição do amor? Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz assim, quem ama, ou o amor é paciente, bondoso, não é ciumento, não é orgulhoso, não é vaidoso, não é grosseiro, não é egoísta, não fica irritado, não guarda mágoas, não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, não se alegra quando alguém mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, suporta tudo com fé, com esperança, com paciência e o amor eterno. Então, quando as pessoas estão dizendo o amor acabou, ele está dizendo que aquilo então que ele vivenciou não era amor. Porque aqui está dizendo, em outra versão, fala que o amor jamais acaba. Então, por que o amor não acaba? Porque amor é a essência de Deus. Então, eu conheço o amor e eu sou cheio desse amor e agora eu posso compartilhar desse amor com a pessoa amada. Então, eu creio que construir família passa de uma decisão de compromisso. E todas as vezes que eu vou morar junto, eu estou dizendo que eu não tenho compromisso ao ponto de edificar uma família junto. É mais ou menos a gente enfrenta alguns casais, né, que às vezes fala, a gente quer casar, mas ainda vai dar certo. Aí esses dias eu fiquei pensando lá, o filho, né? E, então a mãe ou o pai fala, nós não somos casados, mas como assim? Vocês são meus pais? Não, a gente está pensando, né? Entende? A segurança para os filhos, para a família, né? Uhum. E fala a respeito de construir família, né? Sem dúvida. Quando a gente traz também esse assunto, né? Por que eu posso? Por que eu não posso? Né? Porque Deus traz uma ordem para nós, mais do que uma ordem. Deus traz, né? Porque a ordem às vezes é muito austera. Então Deus traz um direcionamento. Ele traz uma ordem, um mandamento mesmo. Mas se a gente pensar em direcionamento, Deus traz um conselho e um direcionamento. Eu não vou ser tolo demais em ir no meu conselho do meu coração, que a Bíblia fala que meu coração é enganoso, meu coração, né, é um arsenal de emoções ali, um armazenamento de emoções, inclusive tóxicas, né? Eu não vou ser tolo demais em seguir o meu coração, os meus conselhos e negligenciar aquilo que é o direcionamento e o conselho de Deus. E às vezes as pessoas dizem assim, eu vou casar para quê? Não conheço nenhum casamento que é feliz, né? Então a pessoa às vezes olha para a família, no meu caso, eu sou filho de pais divorciados, de avós divorciados lá do lado. Então, eu e meus irmãos, somos 4, né, casados, e poderíamos dizer, não, na nossa família casamento não funciona, né? Então a gente não vai entrar por esse caminho. Mas entrou um fator novo na nossa história, que foi conhecer quem Deus é. E quando nós entendemos quem Deus é, nós deixamos de querer agradar a nós mesmos para passar a agradar aquele que nos chamou para o seu amor, que é Deus. Então eu creio que, por que não morar junto? Porque Deus não quer dessa forma. Então isso determina para mim que agora, a Fabiana falou, né, sobre o querer de Deus, o querer da nossa vida, e a Bíblia diz assim, o teu querer será contra você. Ou seja, os meus desejos, os meus apetites são inconstantes, são, como ela falou, né, um vulcão de sentimentos que hoje quer, amanhã não quer mais. E essa frase que a gente às vezes escuta, eu não conheço nenhum casal que é feliz.
Isso não é mentira, né? São muitos casais felizes e são muitas Isso pessoas. É mentira, né? Isso é mentira. São muitas pessoas solteiras também felizes e a gente tem a escolha, sem dúvida, né? Isso é pessoal. Mas às vezes a gente vê, mas esse casal tem uma dificuldade aqui, esse casal tem uma dificuldade ali. Tem mesmo, porque agora as dificuldades são inerentes ao estado civil como casado. Isso não quer dizer que, como solteiro, eu também não tenho as dificuldades, as intempéries inerentes ao meu estado civil como solteiro. Né? Todos nós temos o dia mau. Temos o dia mau independente do nosso estado civil. Bom, essa foi a nossa série sobre namoro, noivado, casamento. Teria muito mais coisa para conversar. A gente poderia passar aqui muito tempo falando sobre isso, mas eu creio que aquilo que vai te ajudar no seu direcionamento da sua vida, nas suas escolhas, essas reflexões poderão te dar aí para você um destino, né? Uma referência de sentido na sua vida. Amém. Que Deus te abençoe, venha fazer parte da família da fé. Nós estamos aqui na Avenida Marcos de Freitas Costa, 553 em Uberlândia, também lá em São Paulo, na Caio Graco, e em Uberlândia, na Vila Viseu, aqui no alto da cidade. Que Deus te abençoe, acompanhe a gente pela Rádio Cidade e vai ser uma alegria receber você aqui na comunidade para te abraçar e fazermos essa jornada juntos, porque eu tenho certeza que o melhor casamento que você pode ter na sua vida é quando você descobre que eu e você, como igreja do Senhor, somos noivas de Cristo. E aí nós somos desposados pelo noivo que nos ama e nunca vai nos abandonar. Que Deus te abençoe.